Olá, tudo bem? Como alguém pode ter o jugo religioso leve e suave com tantas obrigações? É uma pergunta que eu faço, né? Como que alguém que está sofrendo, como eles dizem, alguém que está sendo atribulado com alguma situação da natureza carnal, alguém que está sendo perseguido, alguém que está passando dificuldade na natureza carnal, pode achar coisas leves e suaves em uma religião? Quando uma pessoa chega em uma determinada religião, ela recebe um pacote, ela recebe um fardo de obrigações ticadas, uma lista, um checklist de inúmeras obrigações. Se é uma religião que atende todos os dias, você deve estar lá todos os dias. Você não pode passar no final de semana em uma festa com seus familiares, porque você tem que estar dentro daquele templo religioso, lavando, cuidando, atendendo as pessoas. Quer dizer, a sua vida social, a sua vida familiar vai ficando de lado. Como uma pessoa pode achar um jugo leve e suave em uma religião se chega a época de calor, ela não pode ir em uma praia, ela não pode frequentar um clube onde tenham piscinas, ela não pode ir em parques, porque domingo ela tem que estar na religião, porque ela não pode mostrar o joelho, porque não pode mostrar a canela, porque não pode fazer nada. Como que uma pessoa dessa pode estar carregando um fardo leve e suave numa situação dessa? Fica difícil, não fica? É complicado, não é? Então eu acredito que em qualquer lugar você pode achar um fardo leve e suave, menos na religião. Jesus de Nazaré, em seus dias de carne, ele disse aos judeus: pena que não foi aos gentios. Mas hoje, graças a Deus, nós tendo conhecimento já pelo menos a base do Evangelho Eterno, a gente pode tomar posse dessas palavras e usá-las a nosso favor. Porque o muro de inimizade que separava os dois, gentios e judeus, foram derrubados através do sacrifício daquele madeiro, naquele madeiro. Mas para não mais praticar obras do passado. Porque Paulo mesmo disse em Gálatas 5, em Gálatas 4, que Cristo resgatou os que estavam lá atrás. Naquele sacrifício daquele madeiro, ele resgatou os que estavam lá atrás. Ou seja, para não praticar mais obras do legalismo mosaico. Entende-se isso. E naquilo lá foi derrubado o muro da inimizade. Mas nós não estamos na época que foi derrubado esse muro da inimizade, que foi uma metáfora. Não, nós estamos avançando aí mais ou menos quase 2000 anos. Nós estamos adiante disso. E como nós sabemos que o juízo eterno, o juízo final ocorreu no ano 70, lá em Jerusalém, então quem nasceu do ano 70 para cá nunca esteve no tal do muro da inimizade. Não. Então, eu lendo, fazendo minha leitura, me deparei com esse escrito aqui de Jesus de Nazaré, de Yeshua, Yahshua, o nome que você quiser falar. Coisa linda, né? Livro de Mateus, livro histórico de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. No texto da Nova Almeida atualizada. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Alma é vida. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso daqui ele estava falando para mim, para você? Não. Isso aqui ele estava falando para os seguidores de Moisés, para os judeus. Porque Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24, ele diz que veio somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E as ovelhas perdidas da casa de Israel foram os judeus e os israelitas. Então ele estava falando para eles, ó, abandone Moisés, vire as costas para o legalismo de Moisés. Deixe esses fariseus, escribas, esses religiosos de lado. Me sigam. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É isso que Jesus estava falando naqueles dias.
para eles deixarem as obrigações, a escravidão, a servidão de Moisés e começar a seguir ele, porque ele era simples e humilde. Ele sentava no meio de prostitutas, de ladrões, de beberrões e se alimentava. E ficava ali conversando com eles. Os líderes religiosos chegavam e apontavam o dedo. Como pode esse daí ser filho de Deus nessa situação? Porque para os líderes religiosos, o filho de Deus deveria ser um príncipe, deveria ser um da alta classe, da alta sociedade. Não. Mas ele, todo humilde, estava ali como filho, mas ali dentro estava o Espírito de Deus. Ele, na humildade do Criador, reconhecendo as fraquezas carnais dos homens, reconhecendo as debilidades, caídas, as quedas da natureza carnal, ele tratava ali os humildes, simples, de uma forma humilde, de uma forma simples. Coisa que na religião você não vai achar isso. Na religião você não acha humildade, simplicidade. Na religião você só acha obrigações. Na religião você acha jugo, compromissos. Você tem que fazer, você deve pagar. Não faça isso, não faça aquilo. Não deixe de fazer isso, não deixe de fazer aquilo. É igual os 613 mandamentos. As pessoas pegam somente as obrigações que devem fazer, mas também os 613 mandamentos incluem itens que não podia ser feito. Estatutos, festividades. Então é um conjunto de coisas que forma os 613 mandamentos das leis do legalismo de Moisés. As obrigações, as imposições, o modus operandi do dedo em riste. Olha, é isso, olha, é aquilo. Não faça isso, faça aquilo, e faça aquilo, aquilo outro. Então você vai achar isso daí. Envelopes e mais envelopes, coloridos, escritos, mandingas, patuás, objetos que eles dizem, olha, aquele objeto ali é um objeto sagrado, deve respeitar. Essa porta é a porta de Jesus, essa porta. Fazem isso. E você acha que você pode estar de mão vazias? Não. Alguma coisa você tem que dar. Porque eles usam a lei. Não se apresente perante o Senhor de mão vazia. Coisa que foi falada aos judeus. Não se apresentarem no tabernáculo. Mas nunca foi dado ordem ao povo gentil buscar Deus em templo. Nunca foi. Lugar nenhum. Nem Paulo ensinou isso. Paulo ensinou aos irmãos que se reunissem como igreja, não como. Ou seja, nas casas das pessoas. Tudo escondidinho, tudo ali. Por quê? Porque o juízo estava próximo. Então eles deveriam se reunir como igreja nas casas para ouvir do evangelho do Cristo ressuscitado. Para ouvir, para se prepararem para a grande tribulação que estava vindo. Então eles deviam conhecer quem seria o juiz naquele julgamento. Então por isso que eles se reuniam, por isso que tinha essa obrigatoriedade da reunião deles nas casas. Como igreja. Para aprender de Cristo. Então é interessante isso aqui. Quando você pega esses 3 versículos aqui, você começa a ler, a fracioná-los, a ler tintim por tintim, você vê, você entende. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eram os judeus. Que para sair da escravidão, para sair do jugo, fardo pesado de Moisés e vir para ele. Era isso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Judeus aprendendo de judeu. Porque assim está escrito, que ele veio ensinar. E Jesus não ensinava Moisés para eles. Não. Jesus estava apresentando o Deus dos deuses. Estava apresentando o verdadeiro, o Senhor que é o Espírito. Estava apresentando aquele que está lá em João 4, quando ele falou para aquela mulher samaritana. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque está chegando o dia que nem em Jerusalém, nesses montes, vocês adorarão o Pai. Porque o Pai ele é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. E eu afirmo que já chegou esse dia. E são desses que o Pai se agrada. Os adoradores que adoram o Espírito e verdade. Então era isso que Jesus estava apresentando para eles. Para eles aprenderem a adorar em Espírito e verdade.
não em templos, não com mandingas, não com obrigações. Esse era o jugo, esse era o fardo leve que Jesus estava apresentando para os judeus. Infelizmente, há quase 2000 anos, no ano 317, né, quando Constantino fundou o catolicismo, então vão ser quase 1700 anos que a maldita religião se apossou da humanidade. Não de toda, mas da grande maioria. Se apossou apresentando um Deus da barganha, apresentando um Deus cruel, um Deus que cobra o preço, um Deus que desce a mão, um Deus que desce o sarrafo se a pessoa não fizer aquilo. A religião fundada lá por Constantino não apresentou o Deus que Yeshua falava aos judeus. Não foi esse Deus apresentado. Foi um Deus cruel, foi um Deus horroroso, foi um Deus maldoso. Então, dentro de religião, meu irmão e minha irmã, dentro de um templo religioso, jamais você vai encontrar um fardo, um jugo leve, um fardo leve, um jugo suave. Jamais. Jamais. Porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua vida, para a sua alma. Alma vivente, sopro de vida. Eu até achei aqui, quer ver? Ó, esse alma aqui, se eu colocar no texto do dicionário Strong, quer ver que interessante aqui? Abrir um parênteses aqui para essa alma, que isso aqui, ó. Aqui, ó. Versículo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ó, que alma, ó. No dicionário Strong, como fala isso aqui. Psush. Respiração, fôlego de vida, força vital que anima o corpo e é reconhecida pela respiração de animais e pessoas. Você vê, alma. Todo ser vivo ele tem alma. Alma vivente. Cada um no seu cada qual, né? Cada um no seu cada um. Cada um no seu quadrado. O homem tem essa alma racional. Os animais têm essa alma irracional. Vida, aquilo no qual há vida. Ser vivo, alma vivente. Alma, o lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões no coração e na alma. A alma humana, na medida em que é constituída por Deus, pelo uso correto da ajuda oferecida por Deus, pode alcançar seu mais alto fim e eterna e segura bem-aventurança. A alma considerada como um ser moral designado para a vida eterna. Mentira. A alma são isso aqui, ó, o lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões, coração e a alma. Você entende? Alma é o que dá, é o fôlego de vida, é o que dá racionalidade para uns e irracionalidade para outros. Assim é. Papagaio fala, se você ensinar ele a falar, fala. Será que ele vai conseguir ler uma Bíblia? Não, mas ele consegue cantar o hino nacional, que eu já ouvi esse bicho fazendo isso aí. Você aprende isso aí, você é danadinho para aprender essas coisas aí. Então, meu irmão, só se naquele tempo, eu quero fazer isso porque eu quero finalizar o vídeo com Apocalipse 21:3. Se naquele tempo Jesus de Nazaré estava falando, porque o evangelho eterno estava nele, porque o evangelho eterno é o reino de Deus, é onde Deus habita. Então o evangelho eterno estava nele. E ele estava demonstrando esse sentimento, ele estava demonstrando o sentimento do que é uma pessoa ter o evangelho eterno em seu espírito. Era viver essa tranquilidade, era ter essa tranquilidade. Mas os judeus não reconheceram, não deram bola para isso. Só um percentualzinho mínimo que começou a segui-lo. Inclusive desse percentualzinho mínimo que começou a segui-lo, a maioria queria sinais, prodígios e maravilhas. A maioria desse mínimo que ele conseguiu angariar com esse amor, ainda queriam sinais, prodígios e maravilhas. Você consegue? Não é difícil? Até alguns largaram a religião judaica, mas ficaram atrás dele, atrás de quê? Ele mesmo falou. Muitos me seguem atrás do quê? De pão e de peixe, querendo só vantagem. Então, se ele apresentou essa maravilha, esse amor, essa humildade para os judeus, imagine isso daqui, ocorrido no ano 70 DC. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles
eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará entre eles, com eles, e será o seu Deus. Então, que grandiosidade é o Evangelho eterno em nós. Que grandiosidade é o próprio Criador, o próprio Senhor, que é o Espírito, no espírito das pessoas. Se ele mostrava que o fardo era leve, o jugo era suave, é isso mesmo que fala. Eu confundo essas palavras, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Imagine nós que estamos procurando viver o Evangelho eterno, então. Que é o próprio Criador em nós, em nosso espírito. Nós confessando isso dia após dia. Como não ser mais leve, mais suave ainda? Como não termos uma vida mais tranquila e mais serena ainda? Com mais paz, com mais harmonia? É assim que nós devemos viver. Crendo no Evangelho eterno. Evangelho, boas notícias do reino de Deus que estava por vir. Evangelho eterno é o reino de Deus estabelecido nos homens. Significa que é nos espíritos, porque não nos homens, porque nos homens significa a natureza carnal, e na natureza carnal não pode haver bem nenhum. Na natureza carnal existe obras carnais, inveja, homicídio, dolo, mentiras, falcatruas, fraudes. Então entende-se que o Evangelho eterno é Deus, é o Criador, é o Senhor, que é o Espírito, em nosso espírito. Assim é a forma que nós cremos. Tá bom? Então imagine quão mais leve e mais suave são o jugo e o fardo que está no Evangelho eterno. E para os judeus estar em Jesus de Nazaré era essa maravilha, essa bênção. Imagine quando nós, a cada dia mais, estamos crescendo nesse conhecimento, estamos crescendo, a nossa fé no Evangelho eterno está aumentando a cada dia mais. Falar igual diz o outro, é só alegria. É só correr para o abraço e ser feliz. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo. Como alguém pode ter jugo religioso? Como alguém pode ter o jugo religioso leve e suave com tantas obrigações? Foi essa mensagem, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho, e até a próxima, se assim o Pai permitir, tá bom? Tchau, tchau.